bastante. Eu quero que você explore um pouco mais isso, me fale o que está acontecendo, É então. uma praga. A primeira vez em que eu vi isso acontecer foi no consultório, um rapaz solteiro que fazia tempo que não namorava e daí ele não conseguia ter ereção mais continuada e depois acabou não conseguindo nem mais ficar junto com uma menina que era namorada dele. Interessante. Aí atendi um outro rapaz que tinha esse problema também. E aprofundando os dois processos terapêuticos, um deles acessava diariamente e o outro, ele foi um dos piores casos que eu vi em termos de número, porque não me lembro se eram 24 ou 27 vezes por dia que ele se masturbava no escritório onde ele trabalhava. Nossa. Porque ele já não conseguia mais ficar sem fazer aquilo. Mas aquilo estava deteriorando as relações pessoais de ambos, né? E tal. Aí eu me lembro de ter começado a pesquisar. E esse assunto não era muito comentado em artigos científicos no Brasil, mas tinha muita coisa nos Estados Unidos e na China também sobre esse assunto. Artigos científicos, né? Aí eu comecei a pesquisar, falei, gente, mas espera aí, isso aqui é mais grave do que parece. Aí, um outro caso que veio a meu conhecimento através do consultório, nesse outro caso, eu vi uma pessoa que foi tentando cada vez mais práticas mais hard, porque não se sentia mais estimulado com a quantidade de vezes. Então as coisas precisavam ser. Aí começou a ser no presencial, aí sadomasoquismo, aí a coisa foi indo. Vai escalonando, Em níveis assim terríveis, né? E em níveis em que a pessoa se deteriorou completamente, nesse caso específico. Aí tomei conhecimento de um livro muito interessante de Anna Lembke, que é uma psiquiatra americana, que esse livro tem aqui no Brasil também agora, mas na época que foi lançado, chamava-se, eu achei tão legal, Dopamination. Aqui no Brasil traduziram como Nação Dopamina, mas não é. É dopaminação. Dopaminação. Entendeu? Você entendeu, né? Sim. É muito legal. Não é nação dopamina. Não é nation disso. Mas gerúndio, né? Isso, exatamente. Daí eu achei tão legal esse livro. Comprei. E aí eu comecei a entender esses mecanismos, porque ela conta, é uma psiquiatra que conta alguns casos reais de pacientes, e um deles era uma pessoa que, para você ter uma ideia, o vício era tão grande que ele inventou um aparelho em que ele era estimulado à distância por outra pessoa, para ter um estímulo maior, de surpresa, digamos assim. Você veja que coisa. E aí, começo eu, né, a receber casos de seguidores no Instagram, e seguidoras também, com essa questão. Eu acesso desde que eu era pequena, eu acesso desde que eu era pequeno, agora eu não consigo mais ter uma relação completa com uma pessoa presencial, pelas questões todas, porque não há mais uma sensibilização, entendeu? Então, meu marido acessa todos os dias, no banheiro, minha esposa, não sei o quê. Então, não se trata do ciúminho da pessoa que está olhando. É uma coisa muito mais profunda. Então, assim, eu vejo que isto é um problema gigantesco. Isso, o cigarro eletrônico, eu vou dizer de novo, problemaço gigantesco, tá? Isto, tá? Procrastinação. Então, são todas coisas muito conectadas, entendeu? Umas com as outras. Todas referentes a prazeres imediatos. Entendeu? Então, a gente está tendo, assim, uma pandemia que não é mais da Covid. E não é nem só por questão de outra tempo coisa, ocioso, entendeu? né? Porque você está falando de casos do cara que foi 27 vezes dentro do trabalho, ou seja, ele tinha tempo para fazer tudo isso. Tem a ver com estar ocioso? Não, em absoluto. Isso tem a ver com que você está, que isso é das premissas de qualquer vício. Isso está no DSM, que é a Bíblia do transtorno mental que a gente usa, tá? E uma das premissas para algo ser considerado uma dependência é que a pessoa usa cada vez mais tempo em prol daquela atividade. Então, isso é um mecanismo de dependência, tá? Então, assim, como você tem um estímulo rápido que acaba logo, você precisa de mais. Mais. É dependência, não é falta de lote para carpir. E o que você falou, a gente falando sobre isso, eu lembrei, Anthony, o que a gente comentou esses dias, né? Que o cara vai consumindo e aí tal coisa não é o suficiente, então ele quer ir ficar mais freaky ainda, Mas claro, vai escalonando. Que leva a esse grandíssimo problema, que é aquela palavra que a gente evita falar aqui no YouTube, mas que
é de um asco absurdo com crianças, né? Isso daí é um caso gravíssimo e as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. E eles falam assim, então, mas quem tá entregando esse material, né? Isso não é só o escalonamento, né? Digamos, o abuso sexual infantil sempre existiu, sempre, infelizmente, desde os primórdios da humanidade, tá? Só que isso era antes pouco divulgado. Entendi. Tanto que, para você ter uma ideia, estatisticamente falando, os abusos sexuais infantis são perpetrados de forma intrafamiliar, na maior parte. Uhum. Contra Sim, quem tá mais meninas próximo, e né? contra meninas, na maior parte. Com meninos também, meninas também. Então, você veja, a coisa é bem maior do que parece, tá? É bem maior do que parece. E eu acho que a gente tem que alertar as pessoas que estão praticando isso, o quanto isso é doloroso e ruim para elas. Tem vários perfis, sabe, de pessoas no Instagram que ajudam, sabe? Perfis de comunidades mesmo. De homens, de mulheres. Então, é interessante olhar isso, sabe? Sim, sim. De forma assim coletiva, porque não é um processo fácil. Então, quando você está assim em comunidade, sabe? Quando você vê vídeos, daí vê os Sim, comentários dos vídeos sim. e tarará, você tem mais apoio, sabe? É interessante. Eu acho que é uma coisa que precisa não só de profissionais da saúde mental olhando, mas precisa que a pessoa esteja inserida numa comunidade, como se fosse Alcoólicos Anônimos, sabe?